Boa tarde, gente. Estamos iniciando a nossa segunda live, Adolescentes Fascinantes, e nós já entramos aqui em conexão com a convidada de hoje, Mônica Caymmi, essa mulher que eu costumo dizer extraordinária, educadora sexual, uma pessoa que, além de ser extraordinária, é extremamente humanizada, contribui para a nossa área da saúde emocional, da saúde mental. Seja bem-vinda ao nosso encontro Adolescentes Fascinantes. E esse é o nosso segundo encontro, e com um tema bem tabu, um tema necessário, um tema oportuno, mas um tema difícil de ser falado, de ser enfrentado, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Não é, Mônica? Exatamente. Boa tarde, tudo bom, Ângela? Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu de você ter aceitado esse convite, de a gente colocar aqui esse tempo que a gente separou, né? Sim. Entre o intervalo de atendimento meu, com certeza entre um intervalo seu de aula, a gente separou esse tempo para levar um pouco de conhecimento, um pouco de instrumentalização, um pouco de direção para esse público. Pais, filhos, professores, educadores. Exato. Esse é um tema que nós precisamos aprender a valorizar. Embora hoje, né, eu não posso começar a live sem falar, a Mônica está em Santa Catarina? Santa Catarina. Santa Catarina, né, Joinville. E nós estamos tendo hoje, infelizmente, nós estamos numa crise epidêmica. Nós estamos agora tendo um monte de problemas. A Defesa Civil vem nos informando, nós temos visto as notícias de outra questão difícil de se viver. O ano de 2020 é um ano surpreendente, né, Mônica? Nossa, incrível, incrível. Até hoje, ontem nós tivemos aqui um vendaval, hoje também nós estamos sem energia. Eu estou aqui falando no meu 3G, nós estamos sem energia desde ontem, porque levantou o telhado, tudo. Aqui está um caos, a gente não sabe o que está acontecendo com esse ano 2020. Incrível. É um ano de aprendizagem, né? Um ano muito. Todos os anos, acho que todo ser humano, toda a vida, a gente tem um tempo de aprendizagem. Exato. Mas esse é um momento em que a gente está aprendendo a pensar um pouco mais em todas as questões. O pessoal está entrando, estou vendo algumas carinhas entrando aqui. O nosso amigo psicólogo Douglas, um psicólogo na área da FENO, um homem também extraordinário. Abraço para você também, de Birigui. E eu vou aguardar também, pessoal, a live está sendo entregue. Enquanto isso, eu quero convidar a Mônica, essa mulher extraordinária, para, nesse momento, se apresentar, falar quem é essa pessoa extremamente humanizada, como eu falei. Nossa, Mariângela, tantas, né, validações, sim. Eu acho muito importante quando nós encontramos pessoas que são pessoas deliciosas. O que são pessoas deliciosas? Aquela pessoa gostosa, aquela pessoa que você encontra, que está em prazer, que contribui na sua vida. Eu acho importante nós validarmos, porque nós não precisamos esperar um período epidêmico ou uma catástrofe natural ou uma catástrofe que seja para validarmos as pessoas. Até as pessoas que talvez não sejam tão deliciosas, ela tem algo a ser validado. Então, a Mônica é uma pessoa que eu conheci ainda no meu último ano de faculdade. Eu fui fazer um curso, tinha 2 psicólogas e uma sexóloga ou uma especialista em educação sexual, e literalmente eu me apaixonei por essa mulher, gente. Terminou o curso, eu fui lá, né, maior tiete, falei assim, estou apaixonada, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre educação sexual de uma forma tão leve, né, tão técnica, tão teórica e tão construtiva. Então, vale a pena validar. Mônica, fala um pouquinho mais sobre a sua carreira, a sua história. E, gente, essa mulher é internacional. Eu esqueci de falar para vocês, mas ela não está aqui, ela está na América do Sul, ela está na América Central, ela está na Europa. Então, vamos usufruir dela. Aproveite, convida aí, manda essa live para quem esteja
presente na sua rede social, porque vai acrescentar muito hoje nesse momento que eu separei para nós aprendermos sobre adolescentes. E não tem como aprender sobre adolescentes se não aprender sobre infância e adolescência. Exato, exatamente. Fala um pouquinho de você, Mônica, pra gente. Então, é um prazer. Na verdade, assim, eu acho é muito bom e a gente tem que fortalecer isso quando a gente consegue combinar as energias e casar essas energias, né? É tão bom quando a gente se reconhece, fala assim, afinou, assim, né? Teve essa afinidade, é ótimo, também tive isso contigo. Mas eu acho que uma coisa que nós precisamos, e a gente tem trabalhado isso, eu acho que é um dos propósitos que casou, meu, teu, que é trabalhar para uma sociedade mais saudável, com menos tabu, vivendo de uma forma menos limitada, né? Eu gosto de trabalhar a educação sexual porque eu acho que ela liberta, né, as pessoas, né? Dentro da minha ferramenta, é uma ferramenta que liberta. Então, eu nasci bióloga, eu digo que eu nasci bióloga, eu achava que gostava de plantas e bichos, mas quando eu entrei na faculdade eu vi que realmente eu amava era pessoas. E quando eu fui trabalhar aqui numa maternidade, que é a Darcy Vargas, que eu fui fazer um estágio na faculdade que era com mães adolescentes, eu me dei conta que mães de 12 anos levavam seus bebês para casa e aquilo me chamou a atenção. Falei, poxa, 12 anos? E aí que me despertou para a educação sexual. E desde então, vou completar 18 anos trabalhando e a minha carreira começou e comecei na Colômbia com projetos sociais, há 10 anos atrás, a parte internacional. E aí fui México, Argentina, e hoje, agora estou começando a colocar meu pé na Europa. Então o continente já americano, já estou entrando assim de uma forma que eu não conseguia. É Deus, né? Eu acredito muito nisso. E agora estou começando a botar meu pé na Europa. E é uma coisa... Por que a gente chega nesse ponto, sabe? Porque a gente consegue descomplicar aquilo que a gente acha extremamente complicado. Né? E a sexualidade todo mundo acha complicado, mas sabe por quê? Porque a gente desconhece. A partir do momento que a gente se propõe a conhecer o que é sexualidade, o que é educação sexual, você vê que não é esse bicho de 7 cabeças. E aí os países, as universidades, eu trabalho muito com psicólogos, né? Eu me especializei, né, em sexualidade humana, em psicologia e saúde, eu fiz na Unesp, né, no interior de São Paulo. Então, eu trabalho muito com psicólogo, com educadores. Então, assim, eu fui mostrando que a gente pode descomplicar aquilo que é desconhecido, né? E eu acho que é isso que deu certo. E eu tenho essa maneira de falar descomplicada, que foi o que facilitou. Acho que foi isso aí que também deu uma coisa. E deu muito certo. E a gente está junto nisso aí, né, Maria Ângela? Porque a gente gosta disso, nesse propósito, de levar o conhecimento e despertar. Essa palavra que você usa, que dar esses insights para trazer as pessoas, né, para sua consciência, esse principalmente é o meu trabalho, né? Sim. E aí eu quero começar, pessoal, lembrando, a Mônica se apresentou, ela está falando ali a fala dela. Ela começou a fazer um trabalho e ela percebeu a incidência de adolescentes grávidas. E eu quero lembrar o porquê hoje nós temos a oportunidade de estar falando sobre violência contra crianças e adolescentes. No ano de 1973, a primeira criança a ser abusada sexualmente tinha 8 anos. Ela foi levada da sua casa por possíveis parentes, segundo as investigações. Ela foi violentada, ela foi drogada, ela foi abusada sexualmente em todos os níveis e ela foi, depois, de uma forma ainda mais perversa, ela teve seu corpo todo queimado. Nossa. E por isso, a partir desse ano, nasceu então a necessidade, porque até então crianças, elas eram enquadradas nas leis de cuidados dos animais, não eram nem nas leis públicas, porque nós temos divulgado, quem nos acompanhou no nosso post, que nós vamos falar sobre esses cuidados e sobre algumas políticas públicas, como uma forma de orientação. Sim. E essa menina, ela se tornou um marco. Por isso que o mês passado, no dia 18 do mês passado, e todos os anos isso se repete desde o ano 2000, a gente tem, né, simbolicamente, como todo mês a gente sempre tem algo
nós temos, né, uma campanha nacional contra o abuso sexual infantil. Então, é algo muito forte. Como eu comecei falando, nós estamos vivendo N epidemias, porque a pior é essa, é o vírus, né, o Covid-19, mas a Organização Mundial de Saúde também considera abuso sexual contra criança e adolescente como uma questão de saúde pública. Sim. Então é importante a gente entender que nesse momento a gente não pode negar outras realidades, porque enquanto nós estamos aqui nessa live, nós temos estatísticas, e essas estatísticas eu colhi há pouco no Ministério Público do Paraná, que é um dos mais atualizados, e a Mônica sabe disso melhor do que eu, que a cada 1 hora, 3 crianças estão sendo abusadas sexualmente. Em 2018, nós tínhamos 32 mil crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente. Cresceu ano a ano, hoje nós temos 177 mil crianças abusadas sexualmente. Isso as que são notificadas. É isso. Porque a notificação, ela começou a ser obrigatória a partir do ano de 2011. Então, o assunto é um assunto oportuno, é um assunto difícil de ser falado, mas é um assunto necessário, né, Mônica? Muito. E assim, eu acho que a Ângela está falando uma coisa importantíssima e a gente tem que lembrar que muitas pessoas às vezes nem se dão conta que estão sendo abusadas. Nós temos ainda essa outra história, né? Isso que esses dados são pessoas que foram lá e notificaram, fora aquelas que não falam e aquelas que nem se dão conta que são abusadas, né? Sim. E como nós estávamos falando, eu quero convidar a Mônica, já está falando. Mônica, vamos falar o que são as práticas de abuso sexual. Você que está à frente desse trabalho, enquanto psicólogo, clínica, eu também entro em contato com isso, como os meus amigos psicólogos que estão entrando aqui, quanto outras pessoas que entram, nós entramos através da prática, através da ciência, através dos artigos científicos, para entendermos, né, os traumas, o quanto isso vai afetar, o quanto isso vai afetar na fase do desenvolvimento de uma criança, do adolescente, e vai possivelmente, se não tratado precocemente, isso vai perdurar na vida adulta. Mas a Mônica, ela está na linha de frente vamos falar assim, dessa pandemia. Então, Mônica, fala para a gente, vamos caracterizar aqui o que é abuso, quais são as práticas de um abuso sexual contra criança e adolescente? Isso é importantíssimo, gente, porque a grande maioria de pais, crianças, adolescentes, avós, eles acham que abuso sexual é só quando existe penetração, quando o pênis entra no canal vaginal. Isso para eles é caracterizado abuso sexual, o estupro, é isso que é caracterizado para eles. Só que não, a gente tem que entender que eu mostrar por meio de um celular, da televisão, filmes pornográficos, eróticos, eu mostrar partes do corpo sem roupa, eu tirar a roupa de alguém, falar palavras obscenas, eu tocar a parte do corpo sem permissão, eu encostar genital com genital, penetração também, tocar com o dedo, passar a boca em partes do corpo. Tantas outras práticas também se caracterizam por abuso sexual. O abuso sexual é muito mais amplo do que somente penetração do pênis no canal vaginal. Isso é muito importante que a gente tenha clareza. Quando eu passo isso nas escolas, nas reuniões de pais, para os professores, para as crianças, para os adolescentes, muitos se dão conta que já sofreram abuso. Quando você puxa a blusa, coloca a mão por dentro, sem permissão. Por isso que é importante você ensinar desde pequeno intimidade, privacidade, porque o abuso é muito mais. Hoje a gente vê muito essa questão de assiste filme aqui pornográfico comigo, o adulto, o adolescente, porque não é só o adulto o abusador, né? O adolescente também é abusador. Então você dá aqui o vídeo pornográfico, a criança fica assistindo, você fica erotizando a mente daquela criança, isso também é abuso sexual. Então essas práticas precisam ser mais difundidas para a gente ter conhecimento do que realmente é o abuso sexual. E, Mônica, a gente falando, pensando junto, você me falou sobre as identificações.
né? O que a gente sabe quando e como falar com uma criança sobre o toque quando ele é abusivo e quando ele é afetivo. Como Sim. seria isso? Na verdade, nas oficinas que nós aqui, em todas as escolas, nas igrejas, né, nas oficinas que a gente faz até para os psicólogos, porque psicólogos também fazem grupos, né, com os pais, com as crianças, nós ensinamos várias dinâmicas, que é como a gente toca as partes do corpo, aonde é permitido o toque afetivo e o toque que é abusivo. Por exemplo, quando eu vou tocar se é tapinha, né? Se é um toque mais prolongado, a gente faz a dinâmica na prática, né? Como é que é um toque no rosto, qual é a diferença? A gente vai falando e mostrando na prática. Porque por que um adulto que não é o seu pai, a sua mãe, tem que passar a mão no seu peito, nessa posição? A gente explica isso. Por quê? No seu genital, quem tem o acesso? Por isso que é importante a gente não só educar a criança e o adolescente, mas principalmente os pais. Em todas as oficinas, na grande maioria, quando a gente vai educar as crianças, primeiro a gente chama os pais. Para os pais entenderem as ferramentas, porque depois, quando os filhos forem educados, eles levam para casa isso, né? E em casa eles conseguem conversar, né? E aí os pais conseguem interagir, porque hoje a grande dificuldade, Ângela, é que os pais consigam dar educação sexual positiva para prevenção do abuso sexual. E quando a gente traz eles para a escola, para a clínica, né, para o consultório, para a igreja, e explica como é que é a diferença do toque abusivo, do afetivo, e capacita os dois, pais e crianças, em casa os dois conversam sobre, e fica fácil para eles, porque os dois falam a mesma língua, entende? E aí vou dizer uma coisa importantíssima: a criança que dorme com o pai, com a mãe ou com um adulto tem dificuldade de entender a diferença entre o toque abusivo e o toque afetivo. Para ele, todo toque é afetivo. Então, quando eu faço oficina, por exemplo, eu como educadora faço oficina das diferenças do toque, quando a mão desce para o genital, quando a mão vem e estimula mais o seio, a criança tem dificuldade de entender que isso é um toque abusivo, um toque desnecessário, porque ele dorme com o adulto. Ele está acostumado a esse toque vindo de um adulto, entende? Então, até isso é uma questão que os psicólogos, eu sempre falo para eles, têm que trabalhar muito com os pais, essa necessidade muitas vezes dos pais dormirem com os filhos. Eu gosto de dormir com o cheirinho do meu filho, não faz mal nenhum. Faz mal sim, eu vejo na prática que faz mal. Sim, a cama compartilhada faz mal. E é uma dificuldade para você desvincular isso do pai, né? Enquanto ela quiser, ou ele quiser, ou eles puderem, estar comigo, está protegido. Só enquanto clínica, isso, a gente, enquanto psicólogo, a gente tem toda uma questão muito delicada de falar isso abertamente, mas eu estou falando de artigos científicos, eu estou falando de técnica, estou falando de teoria, não estou falando da ética ou da minha prática clínica, mas isso anda paralelamente, a gente tem isso abertamente. Enquanto clínica, a gente precisa entender uma coisa muito séria, principalmente na minha leitura psicanalítica. A criança, ela tem a imagem primária inconsciente até a vida adulta. Então aqui eu vou falar algumas falas e eu sei que tem adolescentes, eu sei que tem psicólogos, eu sei que tem outras pessoas, e eu quero lembrar você, a cena primária para a criança, quando você está tendo uma relação sexual, e aí você tem ali várias expressões do seu momento, da sua intimidade. A Mônica vai enfatizar um pouquinho isso, acredito, mas se você tiver um momento que seja uma expressão plena do seu orgasmo, pai ou mãe, e você não expressar aquilo, porque tem uma criança deitada ali do seu lado e ela ouve aquilo, ela vai ouvir como uma tentativa de sufocamento, uma tentativa de talvez machucar a mãe, geralmente a mãe, e se ela ouvir uma expressão plena, ela também vai guardar aquilo como uma forma de estar sendo machucada, e ela vai se sentir machucada. Porque ainda é muito simbiótico, né? E nós temos esse contexto. Maria Ângela, eu gosto sempre de lembrar, Mônica, mas você está falando isso, e o pessoal que mora todo mundo em um só cômodo?
É por Tem isso muitos. que nós temos, infelizmente, na sociedade, várias psicopatologias ou várias Sim, patologias sexuais. E é por isso exato. que nós precisamos ter na rede pública, por isso nós precisamos ter orientação para É, que a população saiba dessa realidade. sim, Né? Ela é uma realidade. Nós não vamos resolver os problemas das comunidades ou das favelas, nós não vamos resolver o problema da sua casa, mas o nosso propósito é orientar você. Enquanto exato. essa criança está sendo abusada, né, paralelamente. Então, a Mônica tem algumas Exatamente. experiências de falas nas oficinas, né, Mônica? Se você puder Sim, compartilhar com a gente sim, até, sobre a olha, cama compartilhada. Lembra bem é, disso, pessoal. Como cama compartilhada não é positivo para as fases de desenvolvimento nem da sua criança, nem do seu adolescente, vai prejudicar o adulto vai, se ele não fizer um encontro de si mesmo, onde quer exato. que seja. E eu não tenho como não dizer que, literalmente, isso vai acabar na clínica. Vai. E assim, ó, eu vejo agora pelo lado da educação sexual, eu até já falo para os adolescentes, chama a mãe, vai fazer terapia, porque as falas que chegam para mim, eu falo, a educação sexual, ela é o bom, né, do meu trabalho, que eu já consigo receber os insights, já despertar para os insights e falar, vai para terapia, porque senão você vai ser um adulto que vai sofrer possivelmente com disfunções sexuais. Por quê? Olha o que as crianças me trazem nas oficinas e nas aulas de educação sexual. Meu pai está afogando minha mãe, está abafando a minha mãe com travesseiro. Meu pai está sufocando a minha mãe. Meu pai monta na minha mãe. Meu pai sacode a minha mãe. Por que meu pai faz a minha mãe respirar tão forte? Meu pai machuca minha mãe. Eu não vejo falas positivas. E o que acontece, gente? Eu trabalho muito com mulheres. E as mulheres reproduzem uma angústia na dinâmica sexual que é incrível. Elas trazem lá da sua infância toda essa angústia que elas viveram no seu inconsciente. E não adianta se você não for para terapia. Se você está nos assistindo aqui, você sozinha dificilmente vai conseguir se libertar desses pensamentos que chegam, aparecem na hora que você está indo para a dinâmica sexual. Eu até falo, né, esses pensamentos sabotadores, disfuncionais, tem vários nomes que eles vêm, né, automáticos, tem vários nomes. Eles vão chegar na hora que você é convidada para a sua dinâmica sexual. Vai vir aquele gemido da sua mãe, a criança está com o olho fechado, não acredite, não ache que a criança está dormindo. Os meus aluninhos dizem, eu acordei, a cama estava sacudindo. Gente, é a pior coisa, eu como professora, escutar isso, porque a cama sacode, a gente acha que a criança está dormindo, ou a criança está no colchão, no chão, a gente faz ruído, e a criança, o sono é leve, então não se relacione sexualmente com a criança no quarto, coloque ela no outro quarto, e aí você tranca a porta. Ou então você diga assim, a gente tem que ter uma coisa bem importante, até mais ou menos os 9 anos de idade, a questão da relação sexual para a criança, a gente tem que sempre relacionar muito com amor e carinho. Agora o papai e a mamãe vão namorar com muito amor e carinho. A gente se beija, a gente se abraça, porque a gente tem muito amor um pelo outro. A partir dos 10, 11, 12 anos, que é onde já começa uma questão hormonal muito mais forte, isso depende muito da maturidade, a gente vai identificando, né, criança a criança, a gente já começa já a falar mais sobre a questão do desejo, mas os menores é relacionar com o amor. E aí quando a gente às vezes tranca a porta, a gente fala, não, o papai não estava machucando a mamãe, o papai estava abraçando a mamãe com um pouquinho mais de força, porque o papai ama a mamãe, mas não era força para machucar. Sabe quando você aperta assim a mamãe fica, ai, assim... Você demonstra na frente da criança para que aquela imagem fique uma imagem positiva, de amor, de carinho. Vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa sexualidade. Gente, vocês não têm noção o que é uma mulher que sofre com a sua sexualidade, que desenvolve assim, disfunções sexuais por causa do desenvolvimento equivocado da sexualidade na infância ou na adolescência. É importante também a gente lembrar, olha só, a Mônica falou das questões mais no processo cognitivo. Nós temos estudos científicos que já
assinalam que um cérebro, e eu não estou falando aqui especificamente da cama compartilhada, é para a gente linkar com outro assunto. Quando uma pessoa sofre abuso sexual, áreas do seu cérebro também podem ser lesadas. E pode se desenvolver até coágulos. Então a gente não está falando só de, você está assim porque você está com uma questão psicológica, uma questão emocional, você precisa trabalhar isso. Não, não é só isso. Nós temos a saúde mental e a saúde neurológica também, que vai ser impactada. Aí eu faço uma pergunta para a gente, e o pessoal que está entrando, como a gente já estava aqui batendo papo, a gente tem aí mais uns 20 minutos, eu quero convidar você a fazer perguntas, no final a Mônica vai esclarecer o que eu puder ajudar também, mas uma coisa que eu falei na nossa primeira live, olha só, a gente, na década ali de 80, quem é da década de 70 e 80, e hoje tem os filhos adolescentes ou não, a gente ouviu muito isso, olha, tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. E aí a gente colheu, né, os frutos positivos e negativos. Só que a gente precisa aprender uma coisa, eu não tive quem pôde vir e falar comigo. Eu não tive quem se abaixou e me ouviu e me orientou. Eu não tive quem falou para mim que, olha, vai ser natural que dos seus 10 anos para frente o seu corpo comece a despertar sensações diferentes quando alguém tocar em você. Eu não tive quem falou para mim, olha, vai ser natural porque você está agora passando por uma fase para se conhecer, que você vai olhar para uma menina e possivelmente você vai ter sensações diferentes. E vai provocar no seu órgão genital enquanto menino uma ereção. Ereção? Sim, ereção. A criança tem. Ai, Maria Ângela, mas você falando isso na rede social é pecado, é inoportuno. Não, isso é necessário, como a Mônica falou. Nós temos várias questões públicas para trabalhar isso, nós temos políticas públicas, nós temos órgãos para trabalhar isso, nós temos esse trabalho feito por meio de oficinas, você fala ludicamente, mas a gente precisa chamar a família, e aí a família como célula madre, e aí eu quero sempre lembrar, isso já é uma questão constitucional, isso já é uma questão atualizada, eu estou colocando aqui família no seu contexto amplo, então hoje família, pai, mãe, criança, família, pai, pai, mãe, mãe, eu não vou me ater aqui a essas questões, porque o nosso foco não é discutir questões de ideologia ou gênero, isso, o nosso foco é orientar famílias. Então é importante que a família aprenda que ela não deve transferir a sua educação para a malhação, ela não deve transferir a educação sexual para um filme, ela não deve... a arte, né, como tudo na vida nos ensina, mas nós precisamos entender isso que a Mônica está falando. A gente precisa sentar e passar para os nossos filhos o conteúdos de valores. Se você tem uma boa relação sexual com o seu marido, com a sua mulher, com o seu parceiro sexual, com quem quer que seja, você não precisa banalizar o sexo dentro da sua casa, mas precisa ampliar as possibilidades da pessoa que vai ser o seu adolescente, a sua criança no futuro. Então é importante isso. E aí uma coisa que eu queria lembrar, Mônica, para você fechar, é a vítima de abuso, ela precisa de informação? A gente estava falando de família, da cama compartilhada. Mas a vítima de abuso, ela precisa de informação, ela tem acesso à informação, ela sabe onde ela vai buscar? Aí eu quero só voltar um pouquinho. Os pais precisam, na hora de falar sobre educação sexual positiva, visando a prevenção ao abuso sexual, precisa falar sobre rede de apoio. A criança precisa saber se eu me senti invadida, se eu senti que me tocaram de uma forma que não é de uma forma de carinho, alguma coisa abusiva, tentaram ver meu corpo, quem que eu vou buscar? Que eu vou procurar? Então, essa rede de apoio começa dentro de casa. Meus pais vão começar a me dizer, se eu me sentir com medo, se doer minha barriga, tiver vontade de ir no banheiro, eu tenho oficinas que eu ensino até como é que a gente começa, quais são os sintomas no meu corpinho, que eu começo a identificar que tem alguma coisa errada, né? Minha mão começa a suar, minha barriga começa a doer, eu quero ir no banheiro, minha voz não sai. A gente precisa ensinar as crianças a identificar que tem alguma coisa errada. Quem que eu busco? Professora,
Posso buscar quem? É na polícia, eu tenho que assim, é no hospital. A rede de apoio dentro de casa, falada pelos pais, é importantíssimo, porque às vezes o pai e a mãe não estão disponíveis. Então, eu como mãe vou falar, filho, filha, se a mãe não tiver e acontecer algo, é a professora que você vai falar, é a avó que você vai falar. E você vai repetir isso várias vezes. Assim como uma criança e um adolescente vê o mesmo desenho 20 vezes, você precisa falar sobre o tema 20 vezes. Muitas vezes para a criança entender. E nós temos, né, na nossa sociedade, a rede de apoio muito boa, até por sinal. Eu fico contente. Hoje nós estamos nos estruturando de uma forma muito positiva. Antes, há uns 10 anos atrás, a mulher sofria abuso e ia para a delegacia e ela tinha que reviver até o abuso de uma forma muito bruta. Né? Ela chegava a ser ridículo, ela tinha que reviver, ela sofria. Hoje não, ela já é acolhida de uma forma um pouquinho melhor. Tem muito para melhorar? Tem. Mas hoje a gente faz lá o depoimento, é recebida, mas nós temos hoje um grupo de apoio, uma rede de psicólogos, nós temos os CRAS que tem. Nossa, eu trabalho com os CRAS, eu admiro muito o trabalho, tem rede de apoio, só que nós temos que buscar em cada cidade, porque cada cidade tem, dentro da sua estrutura, uma rede de apoio, às vezes, mais especializada, dentro do hospital, dentro do CRAS, na polícia. Então, assim, depende da região do Brasil. Eu que viajo muito para o sul, no interior, vejo nos outros países, eu vejo muito isso. Não é algo igual em todas as partes. Mas o que eu quero deixar mais especificado aqui para vocês é que o pai e mãe que está nos assistindo, cabe a vocês deixar falado, verbalizado para os seus filhos, em caso de eles se sentirem intimidados, quem eles devem buscar. O telefone de vocês tem que estar anotado em algum lugar na agenda dessas crianças, eles têm que saber aonde está anotado. O telefone da avó, da escola, entende? Porque assim, o abusador, gente, não tem cara de monstro. O abusador tem cara de bonzinho. E geralmente ele está aqui assim, ó, pertinho. Pertinho. E os meus aluninhos, a grande maioria, o que eu escuto, os relatos na prática eu estou sentado na mesa e o tio, amigo do pai, botou a mão na hora da comida dentro da minha calça. Na hora da brincadeira, passou a mão no meu peito. Entende? Assim, ó, nesses momentos é o que eu mais escuto. Então, assim, indique rede de apoio, fácil acesso. Senão, nós temos na parte governamental, nós temos, e que está funcionando, está melhorando a cada ano, eu vejo que há uma melhora. Sim, isso por esforço muito dos profissionais da área da saúde, né? Porque a gente teve meio que um regresso esse ano aí com o governo atual, estou aqui para entrar nessa questão, né? Enfim, alguém, acho que a Kátia está perguntando a partir de que idade essa cama compartilhada se torna prejudicial. Ó, eu posso te falar bem a verdade? Eu falo assim, a educação sexual começa na barriga da mãe. Sim. Tá? A educação sexual começa na barriga da mãe. A cama compartilhada, eu acho que, na opinião da educação sexual, nasceu, já tem a sua caminha, pode ter a caminha, o bercinho do lado da mãe, daqui a pouquinho já vai indo para o seu quartinho. Já vai indo para o seu quartinho. É independência, autonomia dessa criança, desse ser. Não espera dar 6 meses, 1 ano. Não. Já vai. Ele não vai sofrer. Você está indo lá, vai alimentar essa criança, precisa de independência. Gente, faz toda a diferença. Eu vou falar para vocês, nós como profissionais, nós vemos na prática. E quem trabalha com faixas etárias diferentes, a gente vê, eu não trabalho só com criança, eu trabalho até com mulheres de 90 anos. E a gente vê o reflexo. Então é gostosinho dormir com um pescocinho de bebê? Aquele cheirinho gostoso? Mas isso impacta na vida da criança. Por isso que eu falo, se a educação sexual começa na barriga, é porque esse ser, ele já grava, ele já tem esse poder, né, de guardar na sua memória. Então, não dá, vai colocando, vai fazendo essa separação e vai colocando ele no quartinho dele. Isso é muito importante. A gente já tem estudos, tá, científicos e talvez até alguém que da psicologia, se já ouviu, está junto comigo nesse estudo,
mas eu acho que mais nós que somos de orientação psicanalítica, não sei das outras áreas, mas nós já temos estudos que crianças a partir de 6 meses a 8 meses, elas já estão desenvolvendo depressão. O que tem a ver com isso, Maria Ângela? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós já vimos criança com 6 meses a 8 meses já desenvolvendo depressão. E não tem como. A criança tem a sua subjetividade, tem suas questões internas. Nós falamos da maternagem, para responder mais ainda a pergunta da Karina, a maternagem, a mãe tem que ser um ambiente de sustentação e um ambiente que tem que saber, no momento em que ele está presente, a boa mamada, a boa asepsia, o bom cuidado. Aí eu tenho que educar essa criança ao afastamento. Por quê? Porque senão eu crio um pequeno tirano. Então eu crio aquela criança que depois, quando ela está na linha do desenvolvimento e que ela está mais ali aberta às questões do hábito, essa criança não sabe lidar com frustração nem com limites. Porque é muito gostoso eu dormir com o meu bebê no meu seio, ele adormece ali e ele vai dar um prazer para a mãe, ele tem o seu prazer, porque o prazer da criança na fase oral, na fase que ela está se amamentando, ela está ali tendo um prazer fisiológico e está tendo um prazer erógeno e erótico. Nossa, Maria Ângela, de novo, mas a criança, né? É sexo? Não. Ela está tendo um prazer. O corpo está recebendo energia libidinal, não é a sua nem a minha, em relação ao sexo, mas ela está recebendo esse prazer. E ela não está entendendo que você está alimentando ela fisiologicamente, tão somente. E nós podemos pensar, podemos entender que você tenha questões pessoais suas, que aquele momento também está remetendo a você a um momento de prazer. Talvez da sua própria infância, da sua própria maternagem, da sua fase oral, da sua fase em que não foi bem elaborado. Questões pessoais. Então, eu acredito que ficou um pouquinho claro aí para quem está nos ouvindo. A fase oral, a fase do peito, a fase da mamadeira, a fase da chupeta, ela é muito determinante para o desenvolvimento psíquico para o relacionamento com a mãe. Isso daria um outro assunto para frente. Mas nesse momento, né, é difícil você pegar e parece que ele é tão frágil, que tem tanto medo, tem conteúdo, você colocar lá no outro quarto, você se deslocar, o seu marido se deslocar para ir olhar essa criança, pode parecer difícil agora, mas você vai estar potencializando essa criança a ser uma criança com menos medo, com menos insegurança. O que eu chamo, que muitas mães têm, às vezes, a desqualificação positiva, ela começa na maternagem. Eu faço tudo para a criança e não deixo que ela desenvolva né, a sua capacidade intrapsíquica, a sua capacidade neurológica, a sua capacidade física. Então, a cama compartilhada, ela deve ser pensada a partir dos primeiros dias de nascimento. Isso. E aí, se você tem essa dificuldade, busque ajuda. Exatamente. E lembre que eu vejo na prática essa dificuldade da criança identificar o toque abusivo do afetivo por conviver com adultos. Então, quando a criança é abusada, nas oficinas eu faço várias dinâmicas ensinando sobre, para ela identificar se ela está sendo abusada, nas diversas, quando de repente ela se dá conta. Depois de muita atividade, ela se dá conta. Mas por quê? Porque ela dorme com o adulto. Então, precisa de muito estímulo para ela poder entender aquele processo de abuso. Então, assim, melhor é cada um no seu quartinho, né? Então, assim, essa é a melhor coisa, cada um na sua autonomia, na sua independência. Gente, esse tema do abuso, acho que a gente pode até repetir a live, Maria Ângela, porque a gente pode até depois passar mais dinâmicas, nossa hora voa, né? Eu já vi que a gente está quase acabando. Porque existem dinâmicas, gente, que a gente pode aplicar em casa, na hora do banho, na hora da higiene, né? Você está fazendo a higiene no seu filho, você pode... Agora, uma coisa importantíssima que eu queria deixar aqui para vocês como uma reflexão. Como é que eu vou ajudar na prevenção ao abuso sexual infantil e na adolescência, eu como pai, como mãe, se eu tenho dificuldades nas questões da minha sexualidade?
em relação à minha sexualidade, eu não consigo falar sobre. Eu tenho dificuldade para me relacionar comigo mesma, com o meu parceiro, com a minha parceira. Como é que eu vou contribuir positivamente? Não vou contribuir. Não vou conseguir falar com ninguém. Se eu não consigo falar comigo mesma, como é que eu vou ajudar alguém? Principalmente meu filho e minha filha. Então, assim, se você tem filho e filha e você sente dificuldades, terapia, vai. Primeiro resolva você, para depois você contribuir positivamente. Porque o número de abusos sexuais aumentou de uma forma, vocês não têm ideia. O que eu recebo de vídeo, Maria Ângela, as adolescentes filmam os abusadores tentando abrir a porta do quarto. Eu recebo, assim, cada depoimento que chega angustiado de uma forma, é triste. Então, assim, nós como pais, a gente tem que fazer o quê? Reveja a sua sexualidade, suas questões, procura a terapia. Hoje a terapia está muito fácil, a terapia está online, nunca teve tão fácil, tão fácil. Busque a psicologia, vá, resolva isso e trabalhe positivamente dentro da sua casa. Ajude seus filhos, porque seus filhos não podem, a consequência é muito grande. A gente pode trabalhar numa live só sobre as consequências, a gente nem conseguiu trabalhar hoje, né? Nem falar sobre, né? É só para a gente retomar que realmente o nosso tempo está correndo, a gente tem mais 10 minutinhos. Olha só, eu comecei falando, para quem entrou agora, do caso da menina Arcele, de 1973. E ela tinha 8 anos de idade quando ela foi sequestrada, quando ela foi abusada sexualmente, quando ela foi drogada e quando todos os seus direitos já tinham sido feridos para acabar, para ser bem perverso, para ser bem psicopático mesmo, queimaram ela. Então, é por isso que a gente tem, repetindo o que eu falei no começo da live, a gente tem maio, dia 18 de maio, desde 2002, nós temos a campanha contra o abuso sexual, o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Só que eu queria lembrar uma coisa, os abusadores, eles eram da família segundo a justiça. E é outra coisa que talvez demoraria, que aí tem que tomar muito cuidado, você não tome isso como a sua direção, como uma pesquisa do Google. Olha, eu vou pesquisar no Google, né, que tipo de medicação que eu tomo para tal coisa, sem eu saber qual é o meu histórico. Então, não tome essa informação que nós estamos passando como uma determinante na sua história de vida. No entanto, é muito importante, a Mônica vivencia isso, como todos nós da área da saúde, é muito importante, infelizmente, a gente entender que a maior parte dos casos de abuso acontece na família. E existe um pacto de silêncio muito grande, né? Porque eu não vou expor aquela pessoa, mas eu vou destruir o futuro de uma outra pessoa. Exato, é isso. Gente, o que eu vejo, eu vou falar, Maria Ângela, porque assim, eu como professora, eu preciso alertar os pais para uma coisa que é o seguinte: o que a gente faz sem a gente entender a consequência para o adulto que está se formando. Quando eu chamo os pais para a escola e falo, seu filho, a sua filha está sendo abusado por fulano de tal, eu dou o nome, porque a criança, o adolescente fala. O pai e a mãe falam, não, mas é só o amigo, não, aí não está fazendo isso. E se cala. E se cala, e você fala todas as consequências. Gente, eu vejo mulher que está casada e a mulher não consegue se relacionar sexualmente, ou ela faz sexo e depois ela se lava com bombril. Ela se lava com bombril. Você entende? Então, assim, as consequências são gravíssimas. A família se cala porque ela não pode expor isso. Então, esses dados que a Maria Ângela falou no começo são dados só registrados, sabe? Coisas que são divulgadas e aqueles casos que são dentro da casa que a gente não pode falar. Eu vejo isso. Então, assim, eu vejo a tristeza que é a criança, que a confiança é pai e mãe. Mas eles olham para o pai e a mãe e não pode confiar porque os pais não apoiam. Sim. E isso dói, Maria Ângela, isso dói. E em mim como profissional, eu vejo assim, a criança não tem em quem confiar. Então eles se apoiam às vezes até em mim. O professor, em quem que eu vou falar? Para quem que eu vou falar? E para quem que eles vão falar, Maria Ângela? Para quem? Para quem? Se é para o pai e para a mãe não pode falar? Você entende? Pai, gente, é muito mãe, grave. Cuidador, né? E às vezes a gente não tem. Então, assim... uma coisa que vai se alastrar a família. A Mônica estava falando dos dados iniciais, só para relembrar para quem entrou depois. Hoje nós temos estatísticas que a cada 1 hora, 3 crianças estão sendo abusadas sexualmente ou adolescentes estão sendo abusados sexualmente. Isso é aquilo que é notificado.
Isso que chega na sua... Por exemplo, se chega aí na Secretaria de Saúde Municipal da sua cidade ou estadual. Porque tem 24 horas para ser notificado ainda. Então, assim, só para a gente lembrar, ela sendo abusada, ela seja um homem ou uma mulher, criança, adolescente, seja um humano sendo abusado, isso. Relembrando, nós vamos ter consequências no indivíduo, né, nele, a pessoa, nas suas N fases de desenvolvimento, porque eu vou lembrar da criança, eu vou lembrar do adolescente, eu vou lembrar do jovem adulto, eu vou lembrar do adulto e eu vou lembrar do idoso. Então, eu vou lembrar de 0 a 10 anos, eu vou lembrar de 12 até 25, que a gente considera adolescente, eu vou lembrar do jovem, que vai dos 26 aos 40, os adultos e os idosos. Maria Ângela, mas não é muito determinismo? Não, é uma realidade psíquica. Lembra que eu falei no início? A Organização Mundial de Saúde já considera o abuso sexual contra crianças e adolescentes como problema de saúde pública. Nós temos muitos problemas de saúde pública. Por que que nós temos? Possivelmente porque nós não conhecemos as nossas leis, possivelmente porque nós investimos tempo em tantas coisas, e aí eu vou falar, talvez nós investimos tempo, e é lícito, em comprar o melhor iPhone, ou o melhor telefone, ou a melhor roupa para nossa criança, mas não investimos tempo em parar e olhar o artigo 222 da Constituição, que garante que você e o Estado têm que cuidar dessa criança com saúde, com alimentação, com lazer, com educação, mas também cuidando dela e protegendo ela das ações animalescas do outro. Exato. Porque o outro está aí, infelizmente. Né? Aí a gente precisa de aparatos, aí a gente precisa do ECA, que todo mundo critica, na maioria que não conhece, mas ele também traz para nós mais uma seguridade para os nossos adolescentes. Os nossos adolescentes, eles vão se tornar o adulto do futuro, que possivelmente vão repetir essas ações. Então, o assunto é muito extenso. Eu ainda tinha lembrado, e não vai dar tempo talvez, a vítima de abuso, ela precisa de informação. Precisa. Né, Mônica? Só para dar uma lapidada aí no tempo que a gente tem. O que uma vítima de abuso sexual infantil ou adolescente, ou infelizmente se acontecer na vida adulta também, ou nem sei onde cabe a palavra infelizmente aqui, mas o que uma vítima de abuso sexual ou os familiares, o que eles precisam fazer? Qual é a primeira ação dessa família quando notificada? Gente, isso é muito, muito importante. Eu trabalho com vítimas de abuso sexual infantil na adolescência e mulheres adultas. E assim, não dá para você achar que só tomando um remedinho para esquecer é o suficiente. Porque hoje faz os exames, toma medicamento, né, o coquetel para HIV e outras doenças, e se dá um remedinho, na grande maioria, quando é criança, para eles esquecerem, né, ter os lapsos de memória, e pronto. Não, é terapia, terapia. E a minha parte, eu como educadora, entro principalmente na adolescência, ali na pré-adolescência em diante, sabe como? Como ressignificando o que é o corpo humano, o que é a dinâmica sexual, porque eles tiveram muitas vezes o contato com uma dinâmica sexual equivocada, né, uma dinâmica sexual agressiva, e depois na adolescência e fase adulta ela vai querer reproduzir de uma forma, né, sem querer, né, então eu entro explicando como é que é a dinâmica natural, saudável, e para a mulher adulta a gente tenta mostrar para que ela se reconecte com o corpo, porque muitas vezes a mulher adulta não quer mais fazer sexo. Então ela tem que fazer o quê? Estar conectada com o seu corpo para ela ter os cuidados mínimos de atenção, como o quê? Ir ao ginecologista, cuidar do canal vaginal, da vulva, ter amor por aquele corpo. Porque a mulher, depois que sofre abuso, ela não quer saber do corpo dela. Porque ela acha que se ela cuidar, vai chamar atenção e está ali promovendo, né, um novo abuso. Está ali chamando atenção para um novo abuso. Então ela quer ficar feia, entre aspas, né? Então o meu trabalho entra como... Ei, vem cá, vamos cuidar desse corpo, você precisa ir no ginecologista, você tem que ter cuidado com a vulva. Então entra toda uma questão
da anatomia, da fisiologia emocional, sabe? Vir um amor com aquele corpo. Não precisa fazer sexo mais. Se você não quer, não precisa. Mas cuide com amor e carinho. Gente, a terapia com o psicólogo não dá pra esquecer e fugir. E não pense que só o remedinho vai fazer efeito, tá? Porque eu vejo muitos pais que falam pra mim assim, Mônica, faz a aula aí com meu filho, que vai fazer aula sobre o corpo humano, para explicar as partes do corpo humano, e já tá tomando lá o topiramato e tá bom. Não. Isso aí, filho, você não tem ideia do que você tá, a bola de neve que tá criando para fase adulta. É a terapia que vai ser o que vai desenrolar tudo isso, ressignificar, para que ele possa viver de uma forma mais saudável possível. Gente, quando o abuso é cometido por pessoas de vínculo de primeiro grau, o estresse pós-traumático que essa criança vive, ele é igual a Mariângela falou, isso é visível no cérebro, isso tem marcas físicas, não é marca subjetiva, é física, né? Um dia a gente pode ter... também. Exatamente. Tem muita gente que tem algumas coisas no corpo que também pode ser. E como a gente está caminhando aqui, já terminando, a Mônica enfatizou bastante a terapia, claro, porque nós trabalhamos todos juntos de uma forma ou de outra, mas eu gostaria de enfatizar uma coisa que se faz muito necessário: romper com o medo. Exato, romper com esse pacto de silêncio. Exato. Você não conhece meu marido, você não conhece meu avô, você não conhece minha família. Sim, mas talvez você esteja conhecendo hoje ferramentas para você e conhecer o novo ser humano que você pode fazer a partir da sua história. Não tem como negar a história anterior, mas tem como reescrever uma nova história. Porque essa pessoa, ela pode sim sofrer depois um estresse pós-traumático, infelizmente ela pode desencadear crise de pânico, ela pode desencadear N transtorno, talvez ela possa não desencadear isso expressivamente, mas vou deixar aqui lembrando que isso não é um diagnóstico, até porque não é a função nossa aqui nesse momento. Talvez você possa ter alguém que tenha uma doença, infelizmente, como um câncer, um tumor que às vezes não é diagnosticado porque o nível de cortisol lançado nesse corpo num tempo de estresse é muito alto, vai destruir as memórias celulares, vai destruir o corpo dessa pessoa, esse corpo vai se defender. Então, gente, é muito amplo, é muito grande, né? A dor de um corpo afetado e como esse corpo vai se relacionar com os outros objetos. Quando a gente fala em objeto, é o seu empregador, é o seu professor, é o seu amigo, é o seu marido. As formas de relacionamento, a segurança e a insegurança dessa pessoa, ela vai ser afetada. Isso se não diagnosticado, não bem tratado, não colocado. E outra, geralmente a criança, quando ela é abusada por alguém muito próximo dela, ela não tem o abusador como um agressor na maioria das vezes. Não. Isso é pior. Aí como você vai identificar isso? Mais um sinal, né? Isso tem uma série de fatores. Você vai ver uma criança agressiva, você vai ver uma criança com N fatores, você vai ver uma criança com mudança de comportamento. Então, esse assunto ele é muito amplo. Claro que eu trouxe para vocês, né, o início disso tudo com um fato trágico que aconteceu em 1973, que foi com o caso da menina Arceli. Mas nós temos caso da menina Joana, do menino Pedro, da dona Setembrina, da dona Maria, de 60 anos lá atrás, que era apenas uma bobagem. E talvez essa mulher, esse homem, eles às vezes cometeram um ato de desistir da sua vida, porque na sua história isso era uma bobagem. Então tem muita coisa para a gente pensar, o nosso tempo encerrou, literalmente. A gente tem 2 minutos, Mônica. Deixa aqui para a gente assim, a sua fala final. E agradecendo o pessoal que esteve com a gente, pessoal que possivelmente, se a live ficar gravada, vai usufruir. Espero que a gente possa ter contribuído nesse dia de hoje com uma informação que agregue transformação na sua vida, na sua família, nessa sociedade. Exato. Gente, esse assunto é um assunto que incomoda, né? É um assunto que é chato, assim, dá um beijo, né, para o pessoal que nos acompanhou. É um assunto que não é fácil, mas vamos pensar assim,
o que passou, passou, não dá para apagar a história, mas a gente pode fazer algo muito diferente e especial, construir um futuro saudável para aqueles que estão crescendo agora. Por meio da educação sexual positiva, por meio da minha fala, sem receios, né? Por mais que a gente não teve educação sexual, a gente pode falar, né? Então, por isso que eu falo, olhe para você, se você, as tuas questões, você acha que ainda tem muitas travas, busque na terapia desenrolar tudo isso e traga para dentro de casa algo que vai ajudar e iluminar o caminho. Seja a fonte confiável de informação dentro da sua casa. Não permita que seu filho vá buscar na rua ou no Google, seja você essa fonte de informação. Isso é muito importante, porque às vezes o seu amiguinho, aquele amiguinho está mostrando filme pornográfico para o seu filho chega em casa, isso também é uma forma de abuso. Lembrem, não é só penetração, pênis, vagina, não é muito amplo o abuso sexual. Então, seja a fonte de informação, aquela fonte de amor. Isso é muito importante. Então, quem quiser saber mais, pode entrar no meu perfil, entre em contato, com muito prazer. Estou aqui para colaborar, porque eu sou uma disseminadora da educação sexual mas com muito entusiasmo, porque eu acredito, eu vejo a transformação nas famílias. Une, porque os filhos confiam nos pais, pensam, avaliam quando eles têm informação de qualidade. É isso aí. Muito obrigada, Mariângela. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço por você investir esse tempo aqui, né, na nossa rede, na sua rede. E como eu disse, o que ficar aqui, se for um instrumento de transformação para essa sociedade, já vai, assim, agregar muito. E, gente, lembrando que a cada 15 dias nós vamos estar juntos aqui e possivelmente a Mônica possa voltar com a gente. Eu também tenho outros projetos, a gente precisa falar um pouquinho também sobre a depressão na infância e na adolescência. E como eu falo, eu trabalho com adolescente, com adulto e com idosos. E se nesse momento, entre um intervalo e outro, agora eu já tenho uma paciente para atender, eu possa compartilhar nessa rede algo que vai acrescentar na sua vida, e a Mônica também, usufrua, se transforme, se ressignifique, faça desse momento algo melhor para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, seja você um agente de transformação junto com a gente.